O M-Fight é um torneio de artes marciais clandestino que reúne representantes do alto escalão do Rio de Janeiro, criado no intuito de evitar guerras por poder após a morte do coronel, seu chefe maior capo. Não entendi. Eu não entendi essa frase que ficou um pouco. Após a morte do coronel, vírgula, seu chefe maior, vírgula, capo, ponto. Políticos, milícias e mafiosos enviam. Eu não entendi se quem morreu foi o coronel e aí o capo resolveu fazer essa parada, ou se quem morreu foi o capo. Não, a morte do coronel, seu chefe maior capo. Eu não entendi a frase. Mas vamos lá. Políticos, milícias e mafiosos, no caso do Rio de Janeiro, as três coisas são uma só, mas ok, pro propósito da história vale a pena separar, enviam seus lutadores mais habilidosos a cada 4 anos para defender os rumos da cidade. O vencedor do M-Fight se torna o capo até o próximo torneio. Então realmente o capo foi quem morreu, não sei porque chama de coronel. E aí a gente tem uma outra descrição aqui, que é pra, né, aquela ali é a descrição do mundo, aí separada a gente tem uma descrição que seria da trama, personagem, etc. Vivendo nas ruas das periferias do Rio, um garoto chamado Roman Tristan Jr., caraca, que nome pra alguém que tá vivendo no Rio de Janeiro, herdeiro legítimo de uma das famílias mafiosas mais poderosas do estado, luta para recuperar sua honra, riqueza e obter vingança contra aqueles que usurparam seu trono e mataram seus pais. Só há uma maneira de provar sua força, o M-Fight. Uma coisa que eu acho interessante fazer nessa história é talvez tentar não romantizar tanto a milícia, os traficantes ou algo assim. Você pode fazer um pouco dessa brincadeira aí, inventar que tinha uma máfia um pouco melhor, ou colocar ali até uma influência ali, talvez, de alguns policiais ou de algum outro grupo que quer tentar fazer alguma coisa ali um pouco melhor com o Rio de Janeiro, já que o Estado tá meio que corrompido também. Por quê? Porque quando a gente fala sobre piratas e tem uma romantização dos piratas, fala sobre a máfia e tem uma romantização da máfia, geralmente a gente está falando de um passado distante que não existe mais hoje, pelo menos não da mesma forma. A gente ainda tem piratas, mas é completamente diferente dos piratas da época, que eram bandidos, eram assaltantes, estupradores, etc. Enfim, eram pessoas horríveis iguais os milicianos de hoje em dia. Só que a diferença, como eu disse, é que a gente está falando de algo do passado que não existe mais tanto hoje, aí você consegue dar uma romantizada. É um pouco complicado romantizar certas coisas que existem hoje em dia, que estão ativas, muito ativas. Aliás, por sinal, né? Enfim, tem casos de milicianos sendo revelados e tal, coisa assim. Até hoje o Rio ainda tá sob controle de milícia. Enfim, então é um pouco complicado romantizar isso hoje em dia enquanto isso está acontecendo. E o que eu entendi é que realmente você tem um lance ali de uma disputa da criminalidade ali do Rio de Janeiro. Então, o que eu faria talvez aqui para não passar um pano para essas coisas que estão acontecendo seria realmente ou criar uma espécie de uma máfia antiga que, apesar de ser criminosa, ainda tenha um pouco de honra ou algo assim, porque fala ali, recuperar a sua honra e tal, algo assim. Ou talvez incluir um pouco uma visão do Estado ou uma outra visão ali que mostraria que todo mundo é meio que bandido do mesmo jeito, ou talvez o próprio nosso protagonista perceber isso de alguma forma e tal. Que todo mundo é bandido e que todo mundo faz ali, por mais que ele tenha sido ensinado sobre várias coisas, ele começa a perceber que tudo aquilo que está fazendo é algo meio errado, então talvez se ele vencer o M-Fight, ele vai conseguir tomar um controle e fazer as coisas serem um pouco diferentes para mudar o Rio para alguma coisa um pouco melhor e diminuir um pouco essa criminalidade que tem ali e tal, né, que controla e domina os moradores. Eu iria para algum caminho assim, porque como eu disse, é um pouco complicado, né, você fazer isso exatamente hoje em dia. Claro que a gente também tem que tomar cuidado com o quanto a gente vai bater nisso, porque, novamente, são pessoas que estão vivas hoje em dia. E aí, né, pode ser um pouco perigoso você também pisar muito no calo. Então eu gosto da ideia de trazer toda essa ambientação que a gente faria em outras histórias passadas em outros lugares do mundo, só que trazendo para nossa realidade, combina demais. Só que exatamente por ser uma realidade que está ativa hoje em dia, algumas precauções precisam ser tomadas.
dos dois lados. Você não pode nem bater muito porque é perigoso para pro autor, ainda mais se o autor morar no Rio de Janeiro e tal, morar na favela do Rio pode ser até perigoso. E por outro lado, você não pode passar pano demais, porque, né, complicado. Enfim, então, eu iria realmente por um caminho assim, onde eu é, é, não iria, tipo, fingir que todos ali são as organizações criminosas que têm honra e moral e coisa do tipo, lutando por um Rio de Janeiro melhor. Então colocaria ali cada pingo no seu i, faria o Tristan talvez ser realmente de alguma outra coisa ali à parte e meio que ele perceber toda a merda ali que tá sendo envolvida e que talvez ele não percebia antes porque ele estava muito inserido naquele contexto, ele foi ensinado desde pequeno aquele contexto, e aí só agora lutando, né? Vamos imaginar aqui, vamos colocar isso de maneira mais factível dentro da história, vamos lá. O Roman, ele nasceu ali numa família e tal, mafiosa, pode ser de imigrantes ou algo assim, que já controlou o Rio no passado, mas daí o Rio depois foi controlado por traficantes, etc. ali, né, o Comando Vermelho, algo assim. Talvez você possa inventar um comando e mudar a cor, para novamente não pisar no calo de gente que pode ser perigosa pro autor. Enfim, você inventa ali o comando roxo, alguma coisa assim. Comando azul, ou não põe comando também, põe só alguma coisa e uma cor aleatória para também não ficar muito assim, e depois vem as milícias e tal, também não envolve os nomes diretamente de milicianos ou de algumas milícias conhecidas ou de grupos criminosos feitos por milícias, etc., como os Esquadrões da Morte, coisa assim. Ou, novamente, você pode brincar, fazer um jogo de palavras, então, ao invés de falar Esquadrão da Morte, literalmente, você inventa ali um nome de grupo, tipo Bando da Matança, sei lá, ficou meio feio esse nome, mas sabe, pegar palavras sinônimas ali para não usar o nome direto, porque, novamente, pode ser perigoso. E aí, envolvendo isso, beleza. E aí o Roman, ele cresce nesse contexto, e aí ele fala, eu quero recuperar ali, minha família era do Rio de Janeiro, tenho que lutar o M-Fight para poder recuperar isso. E aí, enquanto ele vai lutando, passando pelas paradas, tem todo aquele negócio, e tendo esse propósito também de dominar o Rio e tal, e de ser a família ali, criminosos, blá blá blá, ele pode conhecer, por exemplo, uma repórter, ou um repórter ali que tá fazendo negócio e que tá cobrindo, e aí, através dos olhos desse repórter, ele começa a perceber o que tá acontecendo ali no Rio de verdade, fora daquela bolha que ele tá inserido ali só na luta pelo poder e coisa do tipo. Perceber que desde que a família dele saiu e o jeito como ele foi criado e onde ele foi criado, ele não sabe de nada do que acontece de verdade ali no Rio de Janeiro e tal. E aí, conforme ele vai percebendo isso, aí ele quer continuar, ele continua com o objetivo de ganhar o M-Fight, porque ele também percebe que o Estado não tem poder ou está corrompido ou algo do tipo, não tem toda essa força para poder fazer alguma coisa ali. Então ele fala, se nem o Estado vai conseguir resolver essa situação, então o melhor que eu posso fazer é vencer o M-Fight, continuar com o meu objetivo de vencer o M-Fight e ser, por mais ainda que seja dentro da criminalidade, dentro dessa coisa fora da lei, ser um líder ali bom, pelo menos para a população do Rio de Janeiro e tal. Não ser iguais os outros seriam o tráfico, a milícia, enfim. Esse tipo de coisa. Então, eu acho que seria o melhor caminho. Eu posso estar enganado, mas, assim, do que eu consegui pensar aqui, rapidamente nesse momento, eu acho que seria o melhor caminho pra gente não ficar ali muito... Nem jogar toda a história e falar, não, cara, ó, não mexe com isso, não faz história sobre isso, esquece, descarta essa história e vai pra outra, mas nem também ser tipo, pô, é isso aí, segue desse jeito, porque eu acho que pode gerar vários tipos de problemáticas aqui, como eu falei, de tudo quanto é lado. Enfim, pode ser problemático de vários lados. E aí, nesse sentido, eu acho que esse caminho seria o melhor caminho para se tomar, pra gente também conseguir torcer pro Roman. Entender que, tipo, pô, ele quer fazer ali uma diferença. É que nem aquele negócio, né? A gente sabe que monarquia é um negócio complicado. Monarquia geralmente não é algo muito bom. Nem para a própria população ali que vive na monarquia, muito menos para as populações vizinhas. Mas de toda a história aí que tem monarquia, tem um rei que é justo, tem um rei que é humilde, tem um rei que é caridoso, etc. E a gente acredita, né? Porque, beleza, é uma história ali de ficção, você dá os contextos ali, apresenta o personagem, a gente compra aquilo ali, que mesmo numa monarquia tem um cara ali que é super de boa, né? Pega Duna, por exemplo, eu assisti recentemente o filme 1, né?
E tá ali o pai, esqueci como é que é o nome do pai do Paul. Enfim, o senhor ali, Sir Artrades, né? O líder da família, ele é um líder de família ali, família militar, que tem exército, que domina um planeta, etc, tudo mais. Mas, nossa, ele vai com a nave dele salvar os funcionários do chão de fábrica ali da extração esqueci como é a palavra lá, da melange, a especiaria. Enfim, então ele vai sacrificar, tipo, é aquele negócio, você tem a sua suspensão de descrença, ele é apresentado daquele jeito ali, e beleza, você consegue comprar, ainda mais que ele vai ser morto logo na sequência, então, tipo, você consegue ainda comprar mais isso e tal. Então, que tem um cara ali que tem esse nível de poder, mas mesmo assim, ele não é nem um pouco corrompido por esse poder a ponto de fazer esse tipo de coisa, de se sacrificar por qualquer soldado raso e coisa do tipo. Então, daria pra fazer uma coisa mais ou menos assim aqui. Um bandido do bem. Só que, novamente, eu não faria o bandido do bem ser um dos bandidos que está vivo e dominando o Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar hoje em dia. Porque aí fica parecendo que é meio que uma história pró esse bandido, já que eles estão vivos. Diferente, como eu falei, de você falar de samurai, renegado, pirata, mesmo máfia italiana, etc. Beleza, deve existir máfia italiana hoje em dia, mas daquele jeito como era a Cosa Nostra lá no passado, que tinha todo esse lance de não mexemos com drogas e tal, só com extorsão. Enfim, você consegue ainda passar um pano para esse romantismo que pode existir por alguma coisa do passado e que ficou no passado. Agora, quando você traz realmente para alguma coisa que está acontecendo hoje em dia, eu tomaria muito cuidado.